para você viver um ano novo com uma nova visão. Creia no poder de Deus. Será que Deus faz ainda em 2025? Aleluia. Será que Ele não está um pouco velho? A Bíblia diz que Ele não se cansa nem se fatiga, não fica cansado. A Bíblia diz que o guarda de Israel, e o meu e o seu guarda, não dormem. Jesus disse: meu Pai trabalha. Ele não disse trabalhou até agora, e eu também trabalho. O escritor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo que era ontem, Ele é hoje, e Ele há de ser para todos sempre. Deus está em operação na terra neste 5 de janeiro de 2024. O interessante é que Deus não faz milagres por causa das necessidades. Deus age em resposta à oração e à fé do seu povo. Você vai receber tanto milagre quanto crê no poder de Deus. Você vai receber tantas bênçãos de Deus quanto crê de que Ele pode fazer por você. Há pessoas que têm toda hora um testemunho novo de milagre para contar, é porque elas já descobriram acesso ao trono da graça de Deus, e elas reconhecem que são filhinhos, filhinhas, dependentes em Deus. Eles crêem poderosamente no poder de Deus. Mas tem crente que está não amadurecendo, está envelhecendo, e não olha mais para o seu pai, como uma criança olha para um pai terreno e natural, vendo um herói, aquele que pode todas as coisas. Que a sua fé seja renovada nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus. Pare de dizer que você tem gigantes, comece a dizer: eu tenho um grande Deus, eu tenho um grande Deus, aleluia. Nunca foi sobre a nossa força, e sim sobre o poder de Deus que atua em nós. Nós fazemos o quadro profético, oramos, jejuamos, mas simplesmente para que Deus encontre a gente pronto para fazer aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Nós simplesmente nos alinhamos à eternidade, onde Deus já tem liberado toda sorte de bênção nos lugares celestiais sobre nós. É tudo sobre Deus. Está na hora de você ter uma visão renovada e começar a ver mais Deus na sua história. Está na hora de você começar a ver Deus no seu dia a dia, ver a mão de Deus, as impressões digitais de Deus na sua vida, na sua família, na sua saúde, no seu negócio. Eu li sobre uma família que toda noite se reunia, a família em volta da mesa, para escrever sobre onde nós vimos a mão de Deus agindo hoje em nosso favor. E eles paravam para olhar o dia em retrospectiva, e daqui a pouco alguém começava a contar alguma coisa. Era uma provisão, era uma conexão com alguém que ajudou, era um livramento, era um gesto de carinho, era um gesto de amor. A gente está realmente andando numa velocidade que a gente já não tem mais tempo para perceber a grandeza de Deus. A gente está perdendo o movimento dos céus, o cuidado de Deus por nós. Deus continua se mostrando o tempo todo, Deus continua falando o tempo todo. Creia no poder de Deus agindo em nosso favor. Por favor, leve pelo menos essa frase da celebração: concentre-se nos seus gigantes e você tropeçará. Concentre no seu Deus e serão os seus gigantes que cairão por terra em nome de Jesus. A gente cresceu, se especializou, esqueceu que aquilo que carregamos não é nosso, mas de Deus, que aquilo que administramos não é nosso, mas de Deus, e colocamos Deus em um lugar secundário das nossas vidas. Não, senhores, Deus é o primeiro, Deus é o rei, Deus é o Senhor, Deus é o capitão, Deus é o governo. O comando está na mão dele, a direção vem dele, o poder flui dele, o favor vem dele, as bênçãos vêm dele. Creia no poder de Deus e permita que Ele age através de você. Aleluia. Quando Davi disse que queria lutar com aqueles gigantes, levaram ele até o rei Saul, e a primeira coisa que ele disse para o rei foi: rei, te acalma, ninguém deve ficar com o coração abatido
por causa desse impuro aí, eu vou lutar com ele. A resposta do rei foi algo sensato, mas a resposta para alguém que não tem a visão de Deus. Davi, você perdeu o juízo, filho. Você é apenas um jovem e ele é guerreiro desde que ele era jovem. Não é sobre nós, não é sobre as nossas habilidades, não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa capacidade, é sobre o poder de Deus que opera através de nós. Creia no poder de Deus. Alguém pode estar dizendo para você: Davi, olha para você, você não vai conseguir. O que você colocou no seu quadro é impossível. Ei, não sonhe. Já ouvi isso, você também já ouviu, se não para você, mas já pelo menos alguém contando a história. Sonha menos, te coloca no teu lugar. Davi, se você quer se matar, procura outro lugar, porque aqui não vai rolar. E Davi meio que olha para o rei e diz: é o senhor que não está entendendo. Eu creio no poder de Deus. Será que tem alguém com fé nessa noite para dizer: eu creio no poder de Deus? Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus para trazer libertação. Eu creio no poder de Deus para trazer cura. Eu creio no poder de Deus para gerar um milagre. Eu creio no poder de Deus. O que ajudou Davi, que pode ajudar você também, é se lembrar das experiências anteriores que você já teve com Deus. Como Deus foi bom com você no ano que passou, como a mão de Deus guardou você, como já algumas vezes o Senhor fechou a sepultura, como algumas situações você disse: não tenho o que fazer, e da última hora apareceu um milagre, apareceu uma solução. Davi olha para o seu histórico com Deus, Davi olha para aquilo que Deus já havia feito sobre a sua vida. Ele começa a dizer ao rei: rei, eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um urso, veio um leão, tentava pegar uma ovelha, eu arrancava a ovelha da boca dele, pegava o leão pela juba, sentava no cajado nele, eu matei aquele leão e aquele urso. Esse cara desafiou Deus, eu vou agir da mesma maneira. 1 Samuel 17:37, o texto diz: Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ele não está focado no gigante, ele está focado no poder de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor fará outra vez. O Deus que te libertou é o Deus que vai te curar. O Deus que te salvou é o Deus que vai mostrar o caminho para a mudança dessa história. Aleluia. O Deus que te livrou das garras do diabo é o Deus que vai te livrar desse gigante em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Se posicione dessa maneira, creia no poder de Deus. Deus é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Quem é Deus? Isaías tenta pintar um cenário. Diz que ele descansa os seus pés sobre a curvatura da terra, diz que ele ajunta as águas dos mares no fundo de um balde, como se fossem algumas gotas, diz que ele chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas desobedece, todas elas comparecem para responder a chamada. Quem é o seu Deus? É o Senhor que criou todas as coisas pela sua palavra. O mundo foi criado e tudo que existe, existe pela palavra e pelo poder dele. Quem é o seu Deus? É aquele que te formou e te conheceu quando você estava ainda sem forma no ventre da tua mãe e te deu o fôlego de vida. Quem é Deus? É aquele que, quando todos disseram que não tinha jeito, não tinha solução, ele estendeu a mão, te colocou assentado nessa casa, ouvindo a palavra de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e prometeu que estaria conosco todos os dias e que em seu nome nós viveríamos coisas mais grandiosas do que aquelas que Jesus Cristo viveu. Creia no poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Donald Barhouse vai dizer o seguinte: o cristão é chamado para viver uma vida sobrenatural, e a ele foi dado poder para viver essa vida. Eu não sei qual gigante tem desafiado você, mas eu te convido a se posicionar. Até mesmo abrir os seus olhos e perceber a recompensa que está em jogo e crer no poder de Deus.
Quando você conta seu milagre na empresa, as pessoas são informadas de que Deus está vivo e ativo operando milagres. Quando você conta sobre a restauração do seu casamento, as pessoas voltam a acreditar que é possível, que Deus continua fazendo isso. Quando você compartilha a sua cura, as pessoas têm a fé renovada. E a recompensa é ver o nome do Senhor Jesus glorificado na sua vida. Deus fará outra vez. Receba uma visão renovada para um ano abençoado. Deixa eu só concluir com a história de Davi. Se você não conhece a história ainda, o gigante ri de Davi. Como o diabo pode estar soprando seu ouvido e rindo agora? Está empolgadinho aí agora, que está na igreja, no ambiente de fé, quero ver amanhã cedo. Mas Davi não se abate. Davi grita, dizendo: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. E eu gosto disso, hoje mesmo. Quando? Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ele corre para a direção do gigante. Ele não tem espada. O povo de Israel não trabalhava com ferro. Em determinado momento aparece a espada de Jonatas e do seu filho Saul. Eram duas espadas que ele tinha. Já os filisteus eram especializados no aço, no ferro. Eles tinham muitas espadas. Davi tentou até ir com a espada de Saul, mas não coube nele. Então ele pega a sua funda de pastor. Deus vai fazer com aquilo que você tem nas suas mãos. E é improvável, é insuficiente, mas para provar que o poder é dele e não é seu. A Bíblia diz que ele pega uma pedrinha que ele tinha colhido no riacho, da sua bolsinha, do seu alforje, ele coloca naquela funda. Não é uma funda assim como a gente conhece, mas uma assim. E ele começa a girar. Se você tivesse um pouquinho mais de fé para começar a fazer esse movimento, não físico aí, mas já na sua mente, no mundo espiritual, dizendo assim: eu vou acertar, eu vou ver esse gigante cair, esse milagre vai chegar em 2025 para a glória de Deus. Os dois descendo a colina, correndo. Golias disse assim: está achando que eu sou cachorro, cara? Está no seu texto, está uma versão um pouquinho diferente, a minha peixeira. Mas Davi está firme no propósito. E quando ele solta aquela pedra, eu não creio que a força de Davi derrubou Golias. Eu creio que o posicionamento de Davi e o crer no poder de Deus fez com que o Senhor impulsionasse aquela pedra. E a Bíblia diz que acertou certinho na testa de Golias, de tal forma que ele cai sobre o seu próprio rosto, humilhado no chão. Davi aparece na cena assim, estava a foto no outro dia em todos os jornais, em cima do corpo de Golias, pegando a sua própria espada, cortando a sua cabeça, e voltando para cá dizendo: Deus fez. Deus fez.